Oi gente, aqui é Deise Nascimento do programa Pet Vida e hoje vou conversar com a Ayane Firman, ela que é médica veterinária, se formou há 3 anos e está terminando sua especialização em neurologia. Ayane, por que você escolheu a neurologia? Primeiramente, bom dia. Então, na verdade a paixão sempre foi ortopedia, foi uma paixão desde que eu entrei na graduação, entrei querendo fazer ortopedia. E conforme eu me aprimorava na ortopedia para aprender a diferenciar, fui me apaixonando pela neuro e fui seguindo esse caminho. E quanto mais eu estudava, mais me dedicava, mais me apaixonei. Tanto que na hora de optar pela especialização, eu escolhi a neuro. E até agora eu não me arrependi, tenho cada dia me apaixonado mais. E assim, é uma área que aqui em Maceió a gente vê que não tem muito especialista, não tem muitos profissionais nessa área e você tem se dedicado bastante e a gente sabe que tem crescido aqui em Alagoas e de repente assim, apareceram muito mais pacientes apresentando os problemas neurológicos e você tem procurado tratamentos para que possam ser sanados esses problemas. A gente tem conseguido fazer um trabalho muito bom, junto com a equipe e com todas as clínicas que são parceiras, para a gente conseguir mudar, de certa forma, a cabeça das pessoas sobre isso. A neurologia é uma área que pode ajudar muito em outras áreas. Hoje em dia eu atuo com diversas outras especialidades em conjunto. Sim. A nefro, a oncologia, a urologia, e de certa forma, sempre ajudam a gente a fechar um diagnóstico. Então, o trabalho é em equipe. Muitas vezes os clínicos gerais se veem com um caso neurológico muito frustrante, muito complicado, e às vezes até nem sabem que tem para quem encaminhar ou como ajudar. E hoje em dia a gente tem trabalhado muito isso com as clínicas para que a gente consiga elucidar muito mais rápido os problemas que os pacientes vêm apresentando. Na verdade, como você mesma mencionou, as especialidades elas se complementam. Então esse trabalho em equipe ajuda no tratamento do pet, do cãozinho, do gatinho, para que se encontre um diagnóstico correto e assim dar o tratamento adequado para que ele venha a sanar esse problema de saúde. Com certeza. Eu acredito que, na verdade, o diagnóstico correto é o melhor caminho. A gente muitas vezes recebe pacientes que vêm de 3, 4 médicos diferentes procurando um diagnóstico e muitas vezes esse quarto médico que é quem faz o encaminhamento ou até o próprio cliente acha por conta própria, o tutor acha por conta própria, pelo Instagram ou alguma indicação e vai até o neuro para ser consultado. E muitas vezes era uma coisa simples de ser resolvida, que o neuro tem um time melhor por entender melhor as afecções neurológicas para diagnosticar. E a gente consegue diagnosticar hoje muitos casos neurológicos com acurácia e uma resposta mais positiva do que há muito tempo atrás, porque a gente sabe aonde procurar o problema. Acho que esse é o principal. Ô Ayane, e você como médica veterinária, como é que você pode orientar um tutor para que ao primeiro sinal de problema neurológico ele procure você como profissional, de repente procurar o clínico geral para o clínico geral dar esse encaminhamento a você? Vamos lá. É muito comum que os pacientes que têm alterações neurológicas em casa, eles apresentem alguns sinais. Por exemplo, o mais comum seriam as crises epiléticas, também chamadas de convulsões, elas acontecem bastante. Não é ele ter 10 crises em casa, é o paciente ter uma crise. Essa uma crise, eu digo sempre aos clientes, a ponta do iceberg. É o suficiente, né, digamos assim. Uma crise, ela está mostrando que algo no sistema nervoso dele, ou de forma geral, não está certo. E isso tem que ser investigado para que depois o paciente não desencadeie centenas de diversas outras crises. O paciente que anda em círculos pela casa, então aquele paciente que não consegue parar de andar, paciente que tem a troca da vigília, ou seja, durante o dia ele dorme muito, à noite ele passa a noite inteira andando pela casa, chorando pela casa durante a noite. O paciente que pressiona a cabeça contra objetos, muitas vezes confundido com o paciente ser cego. O paciente para no canto da parede e fica com a cabeça encostada. Quando a gente faz a avaliação, ele não é cego, ele tem uma alteração de consciência. Por exemplo, Ayane, eu tinha um gatinho que eu acho que ele já apresentava problema neurológico, não sei se vinculado a outra doença que era câncer, né, de dores, mas ele passava assim algum tempo muito com a cabeça encostada na parede. E aí isso de repente é um sinal, né, é um alerta para que a gente já procure o médico veterinário. Procure o neuro. Assim como as afecções centrais, que são no cérebro, as afecções de coluna, de forma geral, também são de cunho do neurologista. Então, as famosas hérnias de disco, o paciente anda encurvado, sente bastante dor, não consegue se locomover de forma adequada. Muitas vezes um paciente que está claudicando, que seria o mancando de uma pata, ou então arrastando essa pata, e faz-se raio-x e não tem nenhum diagnóstico radiográfico sobre isso. Pode ser uma afecção nervosa também. Tudo isso tem que ser investigado. E também cabe ao neurologista investigar para conseguir chegar ao AV final, entendeu?
E vamos agora para alguns casos de sucesso, né? Porque você já apresentou, eu andei olhando seu Instagram, sempre vejo, e vi que apareceram alguns casos de animaizinhos que passaram por um tratamento e hoje estão super bem, apresentando grande melhora, inclusive de 100%. Conta um pouquinho desses pacientes que você atendeu. Então, acho que um que mais marcou, inclusive, foi o Bob Marley, é a minha paixão. Bob, ele veio pra mim depois de apresentar crises epiléticas. Sim. E a gente fez um controle, ele era cardiopata, então junto com o cardiologista a gente estabilizou. Mesmo estabilizado da questão cardiológica e neurológica, o paciente voltou a apresentar crise. Foi encaminhado para fazer uma ressonância magnética. Quando ele realizou a ressonância magnética, a gente encontrou uma neoplasia encefálica. Foi explicado para a tutora que a melhor opção que a gente tinha seria retirar essa massa para que o paciente tivesse uma qualidade de vida, porque com o tamanho daquela massa ela iria aumentar e, consequentemente, ele teria um tempo de vida mais curto. Sim. Realizamos a cirurgia, foi de extremo sucesso. No início, realmente, ele teve algumas complicações. Paciente cardiopata, já tinha outras afecções, mas assim, hoje Bob tá ótimo, já tem 6 meses que ele operou, assim, já tem uma resposta muito boa, recebo vídeos diariamente de Bob, muito bem, muito ativo, mordendo todo mundo para coletar sangue, é uma confusão, porque morde todo mundo. Isso mostra que tá saudável, né? Mas assim, com certeza foi uma vitória para toda a equipe que participou, foram um total de 7 profissionais dentro de um centro cirúrgico, a gente sempre busca fazer isso com a maior excelência possível. Só para a cirurgia foram realizadas 3 reuniões com toda a equipe para a gente deixar tudo muito alinhado. Muito alinhado. Às vezes as pessoas não têm noção do que existe por trás de um procedimento como esse. Mas assim, a equipe sempre se senta e faz um estudo das imagens, um estudo de abordagem para onde vai abrir. Todo o equipamento que é utilizado são parafusos de titânio, uma placa de titânio. Tem o tempo desse material chegar. Então tudo isso é muito bem equilibrado e organizado para que não hajam erros de procedimento cirúrgico. Oi, Anne, teve outro caso que foi de um gatinho, eu acho, que você até postou. Você pode falar um pouco sobre esse caso de um gatinho que ele estava andando meio... A gente teve um caso que foi atendido também, foi um caso de bastante repercussão, porque essa gatinha ela foi envenenada pelo vizinho. Ela foi envenenada pelo vizinho, ela e o irmãozinho. O irmãozinho veio a óbito após o envenenamento e os tutores acharam também que ela teria vindo a óbito, então acabaram trazendo essa paciente para o internamento e o paciente foi encaminhado para mim. A gente fez a avaliação, tá no Instagram, tem os vídeos de como ela chegou. Sequência, né? Ela totalmente jogada, a gente tentava, que a gente chama de obnubilado, né? Que é quando o paciente não tem quase resposta nenhuma. E a gente conseguiu realmente com um trabalho de bastante dedicação, não só meu, quanto de toda a equipe. A gente trabalhou com bastante dedicação e assim, é incrível a resposta dela depois do tratamento. Eu vi o vídeo, até emocionante, inclusive, porque a evolução dela foi muito maravilhosa. E a família que perdeu um gatinho e outro que, digamos assim, Fênix ressurgiu das cinzas. Não, ela realmente ressurgiu das cinzas e assim, já é uma situação bastante complicada você perder sabendo que foi de acordo assim, né? Com a maldade humana, a gente sabe que isso existe, então foi realmente por maldade. Mas são casos em que a gente fica sem saber até para onde vai e que uma equipe clínica bem treinada sabe que especialistas chamar. Eu acredito que isso é o ponto específico de resolução de problema. Uma equipe bem treinada sabe a hora de chamar o especialista para que ele some e a gente consiga salvar o maior número de vidas possível. Ayane, você atende só em Maceió ou em outros municípios ou em outros estados? Então, atualmente eu atendo em Arapiraca, Maceió e a gente ainda tem um trabalho em Aracaju também. São as clínicas que a gente consegue trabalhar. Mas isso ainda se estende ainda com alguns casos. A gente cheguei a receber recentemente algumas mensagens de uma pessoa da Itália pedindo direcionamento sobre um caso de um paciente dele. Então a gente conversou sobre isso. Atendo um paciente que mora na Alemanha, então a gente chega a fazer... Hoje em dia, né, mas eu já atendi esse paciente, chega a fazer videochamada para poder conversar com ele e avaliar esse paciente. Então assim, a gente consegue fazer esse trabalho para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Ayane, e uma dica, né? A gente sabe que você no início da entrevista falou sobre a importância no primeiro sinal, o tutor encaminhar o seu animalzinho para um médico especialista, especializado em neurologia. Tem mais alguma outra dica que você possa dar para a gente encerrar a entrevista e ver que assim, como é que o tutor deve agir, além de levar o seu animalzinho ao médico, deve procurar ler um pouco sobre o assunto, se inteirar, para realmente direcionar para um médico especializado na área certinha? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para dizer,
o Google não vai lhe dar o melhor direcionamento possível. Então, muitos tutores dizem, não, mas eu já pesquisei no Google, eu vi isso, eu vi aquilo. Leiam artigos... E já chegam apavorados. Né? Leiam artigos científicos. Artigos científicos vão direcionar você a realmente alguma coisa certa. Então, assim, foram feitos estudos baseados para esse artigo ser lançado por uma revista. Primeiro ponto. Segundo ponto, se vocês virem algumas das alterações que foram citadas aqui, mesmo que seu paciente, seu filhinho de 4 patas já esteja interno em alguma clínica, comentem sobre o fato de ter um neurologista que possa prestar esse serviço com os médicos. Muitas vezes eu vejo os tutores tentando pedir aos médicos que façam esse encaminhamento e os médicos ficam tentando segurar o paciente. Gente, o especialista, ele vem para somar com vocês. Ele vem somar com vocês, ele vai lhe ajudar da melhor forma possível. Hoje em dia a gente tem como atender esse paciente, tanto na clínica quanto num centro de especialidades, prestar esse serviço e devolver o paciente para continuar. E a gente não atende clínica geral, a gente não faz serviço. Hoje, basicamente, eu atendo alguns casos de ortopedia e só neurocirurgia. A minha especialização hoje é voltada para atender cirurgia de coluna e cirurgia de crânio, somente isso. Então eu não vou entrar no espaço do clínico geral. Eu não vou invadir a área do clínico geral. E é muito importante a gente entender que tanto para o tutor entender isso, quanto para os clínicos gerais, a gente é uma equipe. Eu digo muito para os tutores, assim, eu não estou na casa de vocês. Eu não tenho como saber como o filho de vocês está em casa. Mas se a gente se ajuda, e se vocês entram em contato, se a gente trabalha junto, a gente consegue fazer com que o paciente evolua e cresça. E principalmente, chegar ao diagnóstico correto para resolver o problema. Ayane, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, pelas orientações, dicas. É muito importante que a gente esteja por dentro e que os nossos internautas, que as pessoas que assistem ao nosso programa fiquem por dentro de como funciona essa questão da especialização em neurologia e neurocirurgia, para que elas possam encaminhar os seus pets aos melhores profissionais e aqueles que realmente se dedicam àquela especialização. O programa Pet e Vida fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a médica veterinária Ayane Firman e até a próxima. Programa